Pessoal, boa tarde, né? Pessoal, continuando, né, a experiência que já temos e a experiência que absolvemos, né, quando a pandemia adentrou em nossas vidas, né, e nós fomos informados e certificados do mal-estar que ela causou socialmente, né? Você vê que todos os órgãos do Brasil, né, dentro das gestões, quando saíram para a Secretaria de Saúde, né, pública, né, tiveram problemas, né, com equipamentos que estavam faltando no processo da pandemia, né? Quando a pandemia chegou, ela surpreendeu a todos, né? E por uma eventualidade, né, equipamentos pulmonares precisou ser requisitados, né, sem licitações, né? Isso foi um ponto, né? Tá? Agora vamos fazer só um entendimento aqui. Quando é que em que situações, né, será dispensada uma licitação, né? No caso da pandemia, né, o Brasil todo, dentro dos seus órgãos públicos, praticamente não fizeram licitação para poder adquirir o equipamento dos órgãos de saúde, né, para atender a necessidade de uma população, né? Um mal-estar muito grande aconteceu, problemas sérios ocorreram, pessoas foram penalizadas, né? Que foi uma compra de emergência, né? Para quem ainda não se familiarizou com isso, né? Tá? Agora, uma licitação será dispensável quando a administração pública tiver discricionalidade para tal. Isto é, quando tiver a opção de escolher se fará ou não o procedimento licitatório, né? As hipóteses de dispensa estão elencadas no artigo 24 da Lei 8.666 de 1983 ou no artigo 75 da Lei 14.133, né, de 2021, né? Criaram também, reformaram uma lei também para ajustar isso aí, né? Isso é um detalhe, né? Nesse caso, você pode fazer uma compra direta também, né? Como você vai justificar uma compra direta, né? A justificativa vai ser de uma tomada de preço, né? Você vai ter que trazer 3 cotas, né, para justificar uma compra de emergência, entendeu? Para poder fazer o entendimento das fiscalizações, né? Agora, como é que eu vou me deparar, como aconteceu na pandemia, que em uma das eventualidades de compras, né, só um fornecedor na China tinha, entendeu, a quantidade de equipamentos, né, em grande quantidade para fornecer para todo mundo. Como é que fica essa situação? Se você prestar bem atenção na situação que ocorreu no Brasil, você vai ver que uma das situações também, um só fornecedor forneceu. Mas mesmo assim, como se tratava de uma emergência, se tratava de uma emergência da saúde pública, né, onde uma situação humanitária estava estampada dentro do Brasil, né? Um problema de necessidade um problema de saúde pública, né? Se estampou nos 4 cantos do país, né? E
Até os nossos órgãos públicos não estavam estruturados adequadamente para tal emergência, né? E um problema muito sério ocorreu nas compras dos equipamentos para atender a necessidade respiratória pulmonar dos pacientes, né? Se você prestar atenção, compras penalizaram os gestores, né? Compras penalizaram os gestores, né? Porque o que nos diz e o que nos informa o portal da transparência nos informou que superfaturamento ocorreu na compra de equipamentos, né? E com isso problemas sérios, né? Foi estampado dentro do Brasil, né? Agora, nem todo mundo foram penalizado, né? Não. Dentro do nosso estado do Pará, um mal-estar aconteceu em pensar que o nosso gestor governamental tivesse entrado também nessa situação. Não. Ele conseguiu justificar que a sua compra, né, foi feita regularmente com a necessidade de atender a sua população. Se algum caso aconteceu, né, de não chegar o material em tempo solicitado, não foi culpa do gestor, entendeu? Né? Isso foi um atraso da empresa e por isso a empresa ao qual iria fornecer os bens, que era os bens patrimoniais pulmonar, né, foram penalizadas, né? Elas tiveram que pagar a multa para o Estado, né? Tá? Pensavam que o nosso gestor dentro do Estado tivesse também nessa situação. Não. Não é questão de eu estar acompanhando, é porque eu também eu tenho formação, experiência nisso aí. Às vezes eu estou aqui adentrando em todos os cantos, porque com isso eu construo mais conhecimento, né? Fortaleço minha experiência dentro de uma natureza dessa aí, né? E com isso sou informado, né? Porque a gente tem informação em tempo real dentro das informações de notícias, né, que chega por todos os meios de comunicação, né? Dentro do nosso estado foi solicitado, você vê que o aeroporto chegou aí depois de equipamentos, né? Um equipamento veio errado, por quê? A solicitação de compra foi emergencial, né? Chegou lá na empresa tal, o entendimento não foi entendido, tá? E a empresa mandou o patrimônio errado, voltou novamente, né? Depois foi substituído por outros e assim sucessivamente. Mas é isso aí, né? O problema que acontece quando você está administrando materiais e patrimônios, né? Você tem que estar atento a toda essa eventualidade aí, porque você vai tratar com bens públicos, né? Você vai tratar com bens públicos, entendeu? Tá? Você vai movimentar verbas públicas, né, para adquirir bens para aquele órgão, né? Órgão da saúde, né? E isso não ocasionou somente dentro dos órgãos de saúde, não, né? Órgãos de saúde privados também tiveram problemas, né, com isso aí, porque nem todos estavam estruturados com a quantidade de bens, né, para atender a população. Teve órgãos privados também que se depararam com essa situação, tiveram que comprar equipamentos de emergências e com isso também tiveram problemas na sua transição de compra, né? Tá? Então, se você ficou atento a esse detalhe aí, Rio de Janeiro, né?
alguns estados brasileiros, seus gestores foram penalizados por superfaturamento nas compras, né? Entendeu? De emergência, né? Porque você, quando se trata de uma emergência humanitária, o gestor tem toda a autonomia, entendeu? Para realizar aquela compra, entendeu? A lei permite, a lei ampara, entendeu? A necessidade e a emergência daquela compra, né? Agora tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa administração para que você não venha ter problema na transição, né? E que com isso todo esse processo venha lhe prejudicar, né? Foi o que aconteceu dentro do estado do Pará. Eu vinha acompanhando isso aí, né? Porque quando você está dentro dessa administração, você quer conhecer um pouco mais, você quer fortalecer o seu conhecimento, você quer fortalecer a sua experiência profissional, né? Eu que tenho experiência sobre isso, eu estava atento desse detalhe aí, e vi, né, que o nosso gestor teve um problema sério com isso aí, nosso governador atual, né, teve um problema sério dentro desse processo da pandemia, né, com a compra desses ventiladores aí, né, e que com isso teve um problema sério aí na sua transição de compra, né, na sua administração, mas mesmo assim, automaticamente, depois a própria justiça estampou isso aí, que conseguiram entender que tudo foi feito dentro das regras e normas da lei, né? Nada foi feito inadequadamente e ilegalmente. Atrasou não por culpa do gestor, e sim pela falta, né, de fornecedores com estrutura a atender a necessidade de compra, que foi compras em massa em todo o Brasil, tá? Então, por isso, alguns estados conseguiu justificar e fazer entender o seu sistema judiciário, o seu sistema de fiscalização, que não se teve falta de responsabilidade dentro da atuação das compras, tá? Então, esse detalhe aí você tem que ficar sempre atento, né? Porque às vezes você faz uma crítica, o fulano ali, porque não sei o que, fez aquilo. E às vezes você não está indo minuciosamente procurar aonde é que está o ponto X da situação, entendeu? Tá? Você não está querendo entender por onde é que está sendo realmente a realidade dos fatos positivos, né? O nosso país, né, vira e mexe, nos mostra, né, cada situação, né, dentro de compras, né, de situações de compra de toda a natureza, né, para atender a necessidade da nossa população, compras de bens patrimoniais, né, e assim nós somos hoje informados aqui, né, toda uma população informada, até porque é lei informar a população de tudo que acontece. O portal da transparência está aí, né? Justamente é por isso que o nome é portal da transparência, né? Para fazer entender uma população que tudo está sendo mostrado em tempo real, e a população tem importância incomparável para ser informada sobre qualquer natureza, qualquer situação que acontece dentro de uma gestão municipal, estadual, federal, né? Isso aí é lei, isso aí ninguém tem que ser banido da informação, de ser informado de alguma coisa, né? Isso tá ali no artigo 5º da Constituição Federal. Todos nós somos iguais perante a lei, tá? É por isso que o artigo 5º da Constituição é bem claro, né? Não queira ser melhor do que ninguém, tá? Porque você não é melhor do que ninguém. Tá na lei. Quando você quiser, vai na lei lá. Ela lhe educa adequadamente a você entender as regras e normas dela. Uma boa tarde.